Olá pessoal, saudações linguísticas. Hoje vamos falar sobre a fonética. No vídeo anterior falamos sobre a linguística, percorremos a sua história, apontamos as suas principais disciplinas e ramos e indicamos também os mercados em que um formato de linguística pode atuar. Desta vez vamos percorrer cada disciplina da linguística, começando pela fonética. Então pessoal, a fonética é uma disciplina da linguística ou da gramática que tem como objeto de estudo o som da fala humana. Isto é muito importante. Ou seja, a fonética não está preocupada em estudar sons que não sejam da fala humana, como sons dos objetos, como carros, os sons dos eventos climáticos, como trovões, entre outros. A fonética estuda especialmente os sons da fala humana, aqueles sons que os seres humanos produzem para a comunicação. A fonética, neste sentido, ela possui três áreas principais, que é a fonética articulatória, a fonética acústica e a fonética auditiva ou perceptiva. Então, vamos descrever cada uma dessas áreas, começando pela articulatória. A fonética articulatória, ela tem como objetivo descrever os mecanismos de produção dos sons da fala humana, ou seja, a fonética articulatória está preocupada em saber como é que o ser humano produz o som para a comunicação. Isto implica, primeiro, identificar os órgãos biológicos que participam no processo de produção do som da fala humana e, segundo, como é que esses órgãos articulam-se um com o outro ao ponto de produzirem o som. Então, a fonética articulatória primeiro identifica os órgãos e ela percebe que os pulmões participam nesse processo, as cordas vocais participam nesse processo, a traqueia, a úvula, a língua, os dentes dos maxilares superior e inferior, os alvéolos. Portanto, os órgãos que participam nesse processo de articulação dos sons fazem parte do aparelho digestivo e do aparelho respiratório humano. Por exemplo, a maioria dos sons, não todos, a maioria dos sons é produzida com a concentração da massa do ar nos pulmões. E de seguida colocamos essa massa do ar em movimento para o exterior. Só que durante essa trajetória, essa massa do ar vai sofrer ali obstruções, obstáculos que vão culminar com a produção do som. Porque não basta só colocar a massa do ar em movimento para o exterior que já teremos um som. É necessário que essa massa do ar sofra obstruções. Então, vamos dar um exemplo de como é que ocorre o processo de produção do som, por exemplo, P. O P, para papá, pai, país, etc. Como não podemos mencionar o processo de produção de todos os sons que existem, vamos dar um exemplo do P. Para a produção do som P, por exemplo, a fonética articulatória conclui que o ser humano concentra a massa do ar nos pulmões durante o processo de inspiração. Então, ao concentrar a massa do ar nos pulmões, o ser humano de seguida coloca essa massa do ar em movimento para o exterior. A massa do ar sobe pela traqueia, o sair dos pulmões sobe pela traqueia e passa pelas cordas vocais. Só que ao passar pelas cordas vocais, a massa do ar pode encontrar as membranas das cordas vocais juntas ou afastadas. Agora, para a produção do som P, as membranas das cordas vocais encontram-se afastadas. E ao encontrar-se afastadas, a massa do ar ela atravessa pelas membranas livremente, sem sofrer muita obstrução. Por isso é que temos o som P, que é um som, digamos, fraco, entre aspas, que tecnicamente chamamos de um som menos vozeado. O que difere de B. B é um som mais vozeado porque encontra as membranas das cordas vocais juntas. Portanto, a massa do ar atravessa com dificuldades, provocando ali uma vibração. E um dos testes muito interessantes de perceber entre a vibração das membranas ou não é colocarem a mão, por exemplo, aqui nessa região das cordas vocais e produzirem um S. Perceberão que não há vibração, mas ao produzirem um S, o Z, perceberão que há vibração. É porque na produção do S, assim como do P, as cordas vocais, as membranas estão afastadas. E na produção do Z ou do B, as membranas das cordas vocais elas estão juntas, por isso é que a massa do ar atravessa com dificuldades. Então, essa massa do ar continua a sua trajetória, por exemplo, vai chegar aqui nessa região da úvula, e a posição da úvula ela pode estar abaixada ou pode estar levantada. E para a produção do nosso som P,
a úvula encontra-se levantada, e quando a úvula está levantada, ela bloqueia a passagem da massa do ar pela cavidade nasal. Portanto, o som que nós vamos produzir, neste caso o P, é um som oral. Então, por isso é que a massa do ar ela vai atravessar pela cavidade bucal, onde vai sofrer obstrução. Por exemplo, quando a massa do ar já chega nessa região, o que acontece é que o ser humano ele toca os lábios do maxilar superior e inferiores. Elas vão tocar-se de forma total, tocam-se totalmente, mas por um tempo momentâneo. Ou seja, é um toque total, porque nós fechamos toda a boca para produzirmos o P. A gente faz isso, ok? A gente fecha toda a boca. Então é um toque total, fecho total, mas por um pouco tempo. Então é um P. Então é uma obstrução, chamamos de uma obstrução total e momentânea. Os lábios do maxilar superior e inferior eles vão tocar-se e de seguida o ser humano expele a massa do ar para o exterior já em forma do som P. E portanto esse é um processo rápido que o ser humano faz, e todas essas descrições são feitas pela fonética articulatória, inclusive é através da fonética articulatória que a gente descobre algumas dificuldades que os falantes, principalmente as crianças, possuem na produção de determinados sons. Porque a fonética articulatória ela vai descrever como o ser humano produz cada som. Então, quando nós encontramos aquelas pessoas que têm dificuldades em produzir o C, por exemplo, ou o R, por exemplo, que são sons fricativos, são sons que registram mais dificuldades de produção, é através da fonética articulatória que é possível descrever por que há essa dificuldade de produção por parte desses falantes, e tentar aí submeter esses falantes à terapia da fala e para tentar ajudar, auxiliar a melhorar o processo de produção desses sons. Portanto, essa é a fonética articulatória. De seguida, nós vamos falar sobre a fonética acústica. A fonética acústica ela possui dois principais objetivos. O primeiro objetivo é descrever os mecanismos de transmissão dos sons da fala humana. Ou seja, a fonética acústica quer saber como é que o ser humano transmite o som da sua boca para o ouvido do outro ser humano. E, portanto, a fonética acústica percebe que o processo de transmissão do som é feito pelo ar. Ou seja, o som é transmitido pelo ar, através do processo de propagação. Chamamos desse processo de propagação de ondas sonoras. E essa transmissão do som pelo ar, ela possui uma certa velocidade, que é de aproximadamente 1.200 km por hora. O som é transmitido pelo ar a velocidade de aproximadamente 1.200 km por hora. Só que isso é interessante se compararmos a velocidade do som com a velocidade da luz. A diferença é abismal. Enquanto o som é transmitido pelo ar a uma velocidade de 1.200 km por hora, a luz é transmitida numa velocidade de 300.000 km por segundo. É incrível e é muito incrível. E isso exatamente porque o som precisa do ar para poder ser transmitido, enquanto a luz já não precisa de nada. A luz é transmitida no vácuo, no vazio. Daí a sua rapidez. Portanto, essa é uma das respostas da fonética acústica, o meio de transmissão do som. Então, o outro objetivo da fonética acústica, além de querer descrever o mecanismo de transmissão, é caracterizar propriedades acústicas, características físicas. Este som, quais são as características que ela possui? Então, a fonética acústica quer perceber qual é a amplitude do som, quer perceber qual é a frequência do som, certo? Entre outros. E, portanto, quando falamos de frequência, por exemplo, isso é muito importante na área da medicina, porque foi através do estudo da frequência do som que conseguimos inventar ou produzir o ultrassom, aquele aparelho que os médicos utilizam para terem mais ou menos a imagem do feto, do bebê na barriga da mãe. Então, aquele ultrassom, na verdade, depende da frequência. Portanto, o que acontece ali? O ultrassom, como é que ela funciona? O ultrassom, quando o médico está aí a passar o aparelho pela barriga da mãe, o aparelho emite
o som em alta frequência, emite o som em altas frequências e aquelas ondas sonoras emitidas pelo aparelho, elas vão atingir o objeto, que é o alvo, neste caso que é o feto, que é o bebê. Então elas, ao atingir um objeto, depois elas refletem de volta, certo? Elas refletem de volta. Então, nesse processo de reflexão de volta é quando o aparelho consegue produzir a imagem, porque a partir desse reverberar de volta das ondas sonoras, daquelas frequências das ondas sonoras, tu consegues ter a ideia da distância, do tamanho, inclusive, do objeto. Portanto, é mais ou menos o mesmo mecanismo utilizado pelos morcegos. Os morcegos, para localizarem os objetos, as pessoas, etc., eles emitem um sonar, que são essas ondas sonoras de altas frequências. Então, essas ondas vão atingindo os objetos e reverberam de volta, e o morcego começa a ter a ideia da distância daquele objeto, do tamanho do objeto, etc. E outro aspecto dos morcegos é que os morcegos têm uma audição muito apurada. Eles têm uma audição muito apurada, é por isso que não gostam de circular de dia, porque há muito barulho para os morcegos de dia, então aquilo chateia o morcego, então o morcego prefere circular de noite, onde há muito mais calma, etc, etc. Por fim, temos aqui a terceira subárea da fonética, que é a fonética auditiva ou perceptiva. A fonética auditiva é parte da fonética que busca descrever os mecanismos de percepção ou de captação dos sons da fala humana, ou seja, o ouvido. Como é que o ser humano percebe o som, processa e dá significado àquele som. Então, este é o grande objetivo da fonética auditiva, só que, claro, a área da fonética auditiva tem muito pouco desenvolvimento em termos de estudos ou de pesquisas, porque é uma área muito delicada para estudar os mecanismos de percepção dos sons da fala humana. Aí também envolve um pouco estudar o cérebro humano, estudar essa estrutura auditiva do ser humano e como fazer isso. Não vamos andar a dissecar a cabeça das pessoas. Portanto, os estudos são muito mais teóricos e menos práticos. Então, pessoal, o vídeo de hoje para por aqui. No próximo vídeo vamos continuar também a falar sobre as próximas disciplinas da linguística. Portanto, fiquem atentos ao canal para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima. Um forte abraço. Até lá.